Lucian ficou a lança no chão e deu alguns passos para frente, mas aquela sensação só intensificava. Aquilo não era um palpite qualquer, ele sabia melhor do que isso. Algo estava errado e ele precisava descobrir o que é. Fechou os olhos, canalizou seu poder psíquico, acendendo o que alguns chamariam de instinto marcial. Essas habilidades existiam para manter os artistas marciais longe de situações mortais ou inimigos impossíveis de vencer, e com suas células imortais amplificando tudo, suas previsões costumavam ser extremamente precisas. Ainda assim, Lucian não conseguia dizer se o perigo era direcionado a ele ou a alguém próximo. Ele pensou mentalmente pela lista das pessoas do que se importava: seus pais, sua irmã mais nova, Fubuki, Shin e alguns outros. Pensou e repensou, mas não conseguiu identificar a origem daquela ameaça. Estando no 35º andar, o sinal da célula já havia desaparecido há muito tempo, o que só aumentava sua preocupação. Se ao menos pudesse ligar para alguém, mas tudo que podia fazer era confiar em seus instintos, que parecia estar lhe dizendo para seguir em frente. Lucian decidiu não recuar, confiou no próprio julgamento. A mina de ouro de Mitri não deveria estar longe. Quanto mais rápido resolvesse aquilo, melhor. Ele parou de coletar as amostras e foi direto para a mina. Ao encontrá-la, começou a abrir o caminho com a lança, cada golpe fazendo enormes blocos de pedras voarem. Enquanto trabalhava, não conseguia afetar a sensação de que aquela presença sinistra que havia sentido na caverna anterior não estava ali. Talvez isso significasse que não haverá muito daqueles maníacos marciais, confirmando sua suspeita de que as cavernas não eram interligadas. Mas, no instante que avançou com confiança, uma besta surgiu de repente atrás dele. Lucian se virou e lançou um olhar frio e implacável. Com um único golpe de lança, a cabeça da criatura foi separada do corpo, caindo no chão como um boneco pesado. E então, um estudo distante ecoou pela caverna. Um grupo de pessoas, agachadas ao redor de um cadáver de uma besta enquanto coletava materiais, ergueu a cabeça ao mesmo tempo. Atraído pelo barulho, sem hesitar, decidiram investigar. Enquanto isso, outro homem permanecia no topo de um gigantesco cadáver de uma poderosa besta de nível 8 jazida no chão. Mas, mesmo com essa vitória, ele não conseguia afastar a sombra de sua recente derrota para Dong Shangyi. Aquilo ainda o assombrava. Ele simplesmente não conseguia entender como seu oponente podia ser tão forte. O poder de combate de Dong Shangyi não era tão superior ao seu. Então por que ele não conseguia resistir a um único golpe? Quanto mais pensava nisso, mais furioso ficava. Ele descarregava sua frustração em qualquer besta azarada o suficiente para cruzar seu caminho. Deveria estar orgulhoso por ter abatido sozinho uma besta de nível 8, mas, em vez disso, sua irritação só aumentava. De repente, um som distante interrompeu seus pensamentos, destruindo um pouco de sua paciência que lhe restava. Droga, quem é o desgraçado fazendo todo esse barulho? Não dá para perceber que eu já estou de mau humor? Respirou fundo. Ele seguiu na direção da origem da perturbação. Pedaços de mitro caiu como chuva ao seu redor. Ele não pôde deixar de sentir satisfeito com a colheita. No entanto, um fluxo interminável de bestas em sua memória de nível 7 e 8 continuava surgindo, cada uma mais ansiosa que a outra para estragar seu dia. Mesmo assim, nenhum conseguia sequer se aproximar. Todas eram repelidas com seu poder psíquico, sem que ele precisasse suar sua camisa. Apesar da colheita absurda, ele estava sozinho e teria que descobrir como levar tudo aquilo de volta. Pensando melhor, percebeu que deveria ter trazido um grupo junto. Então, aquela sensação inquietante voltou a atacá-lo. Era como um aperto forte em seu coração, como se alguém importante para ele estivesse prestes a enfrentar um grande perigo. Ele sentia isso até os ossos. O sinal era claro. Abandonando qualquer ideia de extrair mais mithril, Lucian decidiu sair dali imediatamente. Mas, no exato momento em que preparava para ir embora, várias figuras surgiram à sua frente. Os olhos dela se arregalaram ao ver o mithril reluzente flutuando ao redor de Lucian. A respiração ficou acelerada e a ganância brilhou em seus olhos. Sem querer reconhecer a presença de Lucian, um deles se abaixou e pegou um pedaço de mithril que havia caído no chão. Observando aquilo, Lucian não podia deixar de se lembrar de cães e gatos de rua, encarando a comida que ele levava para casa. Ele sabia exatamente o que ele já estava pensando e não tinha nenhuma intenção de perder tempo ali, poder ficar com o que sobrar. Disse friamente: agora saia da minha frente e me deixe passar. O homem careca que havia apanhado o mithril riu, virando-se para Lucian com um sorriso malicioso. Qual é, irmão? Não brinca. Ele disse que o barulho que Lucian fez ao escavar atraiu todo tipo de besta para o local, e com isso não deu tempo para continuar minerando. O mínimo que você pode fazer é dividir o que já conseguiu. Os outros começaram a se aproximar, cercando Lucian. Você deve ter entendido errado. A voz de Lucian era fria e controlada, enquanto ele dava um passo à frente. De qualquer forma, você já perdera a única chance que tinham. O quê? O homem exigiu, sentindo a aura dele. Instintivamente, todos deram alguns passos para trás. Eles finalmente perceberam que talvez tinham mexido com a pessoa errada. Nesse momento, outro homem se aproximou, o olhar fixo em Lucian. Foi você que atraiu todas aquelas bestas? Assim que ouviram, o grupo ao redor de Lucian o reconheceu imediatamente. Alguns até chamavam seu nome, cheios de reverência. Os olhos frios do homem varreram o grupo. Vocês sabem quem eu sou? Eles se curvaram as peças, quase tropeçando uns nos outros. Claro que sabemos.
amigos responderam: o senhor é o segundo colocado no ranking dos generais estrelas, famoso em todo o distrito militar do leste. Quem não o conhece, o senhor? Infelizmente, aqueles idiotas não pareciam perceber o verdadeiro perigo ali. Outra voz intrometeu de repente: e vocês, sabem quem eu sou? Todos se viraram e viram Lucian parado ali, uma mão segurando a lança e a outra segurando um pedaço de mitrio. O homem apenas riu, claramente despreocupado. Ele não via Lucian como uma ameaça. Eu nunca ouvi falar de você, e eu nem me importo, disse o homem com desdém. Ele estalou o pescoço e flexionou os pulsos. Estou de péssimo humor, e foi você que me irritou. Então vamos fazer um acordo. Ou você deixa tudo isso, ou nunca mais sairá dessa caverna. Conforme ele avançava, os outros imediatamente se afastaram, sem querer ficar preso no fogo cruzado. Vendo o pedaço de mitrio cair da mão de Lucian, o homem sorriu, achando que ele estava prestes a se render. Boa escolha, começou a dizer. Mas, antes que pudesse terminar, Lucian o interrompeu. Algum de vocês tem instintos marciais de verdade? Ou isso tudo é sua aparência? Sua voz estava carregada de irritação. Ele já estava com pressa, no limite. E agora esses idiotas estavam no seu caminho. Seu olhar se tornou afiado, os olhos brilhando com uma intenção assassina, enquanto ele encarava o homem à sua frente. E naquele instante, o ar dentro da caverna mudou. O brilho frio da intenção assassina de Lucian fez até os veteranos dar um passo para trás. A ganância em seus olhos se transformou em puro medo. Eles finalmente entenderam. O problema nunca foi o mitrio, nunca foi a caverna, e muito menos o barulho. O verdadeiro erro foi ficar no caminho dele. Enquanto fissuras se multiplicavam nas profundezas, bestas de alto nível despertavam, e uma rebelião de nível S começava a se formar. Dois destinos caminhavam para a colisão inevitável. De um lado, Dong Shangyi, cercado por Cao, desconfiança de uma irmã cujo coração parecia cada vez mais distante. Do outro lado, Lucian, avançando sozinho, com o instinto gritando perigo e um poder que ninguém ali compreendia de verdade. Naquele momento, uma coisa era certa: quem puxasse a primeira lâmina não teria segunda chance. Quem desse o primeiro passo pisaria no próprio fim. E quando a caverna rugisse dessa vez, não seriam as bestas que decidiram o resultado, seria o confronto entre monstros usando forma humana. Continua no próximo capítulo.